Já alguma vez se sentiu exausto durante dias a fio, sem uma razão aparente? Ou teve uma sensação estranha no peito, talvez uma pressão ou uma azia teimosa, e pensou: ah, deve ser da idade ou do jantar de ontem à noite. A verdade dolorosa é que muitos de nós, depois dos 60 anos, habituamo-nos a ignorar estes pequenos sinais. Atribuímo-los ao envelhecimento, ao estresse, a uma noite mal dormida. Mas e se o nosso corpo não estivesse apenas a queixar-se do tempo, mas sim a sussurrar um aviso muito mais sério? E se esses sintomas aparentemente inofensivos fossem o prelúdio de um evento que não faz barulho, um ataque cardíaco silencioso? Este inimigo invisível é especialmente comum em mulheres e em pessoas com diabetes e ataca sem o drama que vemos nos filmes. Não há um grito, nem uma queda aparatosa. Apenas um conjunto de sinais subtis que, se ignorados, podem ter consequências devastadoras. O segredo para nos protegermos não está em medicamentos caros ou em tecnologias complexas, mas sim em algo muito mais poderoso: o conhecimento. Neste vídeo, vamos desvendar 7 sinais precoces de um ataque cardíaco silencioso que nunca, mas nunca, deve ignorar. Fique comigo até ao fim, porque o último sinal é um dos mais surpreendentes e frequentemente mal interpretados, e conhecê-lo pode verdadeiramente fazer a diferença. Vamos então começar com o primeiro sinal, e é talvez o mais fácil de desvalorizar de todos: uma fadiga incomum e profunda. Não estou a falar daquele cansaço normal que sentimos depois de um dia a cuidar dos netos ou de uma tarde a trabalhar no jardim. Falo de um esgotamento avassalador, uma exaustão que parece vir do fundo da alma e que transforma as tarefas mais simples, como fazer a cama ou ir ao supermercado, num esforço hercúleo. Pode sentir-se assim durante vários dias, ou até semanas, antes de um evento cardíaco. Imagine a Maria, com os seus 68 anos, que sempre foi uma mulher ativa. De repente, começou a sentir que não tinha energia para nada. Subir as escadas até ao seu apartamento deixava-a ofegante e a precisar de se sentar. Ir ao café com as amigas, algo que ela adorava, parecia uma maratona. Ela pensou que talvez fosse uma gripe a querer instalar-se, ou apenas o tempo úmido a afetar-lhe os ossos. Mas o que estava realmente a acontecer era que o seu coração estava a lutar. Quando o músculo cardíaco não recebe sangue suficiente, ele não consegue bombear de forma eficiente. Para compensar, o corpo desvia o sangue das áreas menos vitais, como os músculos dos braços e das pernas, para o coração e o cérebro. O resultado é essa sensação de peso e cansaço extremo. Se sentir uma fadiga que é nova para si, que não melhora com o descanso e que o impede de fazer as suas atividades normais, não a ignore. É um sinal de que algo pode não estar bem. A seguir, temos um sintoma que todos associamos a problemas de coração, mas que muitas vezes se manifesta de uma forma que não esperamos. Quando pensamos num ataque cardíaco, a imagem que nos vem à cabeça é a de uma pessoa a agarrar o peito com uma dor lancinante, como se tivesse sido apunhalada. E embora isso possa acontecer, num ataque cardíaco silencioso, o sinal é muitas vezes um desconforto no peito, não uma dor aguda. Pode sentir-se como uma pressão, um aperto, uma sensação de peso ou de infartamento no centro do peito. É uma sensação desconfortável que pode durar alguns minutos, desaparecer e depois voltar. O José, um reformado de 72 anos, sentiu uma pressão estranha no peito enquanto via o telejornal. Não era uma dor, era mais como se alguém estivesse a empurrar-lhe o peito. A sensação foi e veio durante a noite. Ele tomou um comprimido para a indigestão, pensando que tinha sido do cozido à portuguesa do almoço, e foi se deitar.
Felizmente, a sua esposa insistiu que fossem às urgências no dia seguinte, e foi lá que descobriram que ele tinha tido um pequeno ataque cardíaco. Este tipo de desconforto acontece porque o fluxo de sangue para uma parte do coração está bloqueado e o músculo cardíaco está a ser privado de oxigênio. Por isso, preste atenção a qualquer sensação nova ou inexplicável no seu peito. E este desconforto não se fica apenas pelo peito. O nosso corpo tem uma rede complexa de nervos e, por vezes, os sinais de dor podem aparecer em locais surpreendentes. Isto leva-nos ao nosso terceiro sinal: dor ou desconforto noutras partes da parte superior do corpo. A dor de um ataque cardíaco pode irradiar do peito para outras áreas, ou pode até sentir-se apenas nessas outras áreas, sem qualquer desconforto no peito. Os locais mais comuns são os braços, especialmente o esquerdo, mas pode ser em ambos. Pode também sentir dor nas costas, particularmente entre as omoplatas, no pescoço, no maxilar ou até na parte superior do estômago. Nas mulheres, a dor nas costas e no maxilar é um sintoma particularmente comum e muitas vezes ignorado. A Luísa, por exemplo, começou a sentir uma dor persistente no maxilar. Foi ao dentista, que não encontrou nada de errado. A dor continuou por mais uma semana, juntamente com um cansaço estranho. Só quando sentiu também uma leve falta de ar é que procurou ajuda médica e descobriu que o seu coração estava em apuros. Por que é que isto acontece? Os nervos que vêm do coração e os nervos que vêm destas outras áreas do corpo enviam os seus sinais para o cérebro através das mesmas vias na medula espinal. O cérebro fica, por assim dizer, confuso e não consegue identificar corretamente a origem da dor. Por isso, se tiver uma dor nova e inexplicável no pescoço que pensa ser um torcicolo, ou uma dor nas costas que atribui a ter pegado num peso, mas que não desaparece, pense 2 vezes. Pode ser o seu coração a pedir ajuda. Parte 3. Outro sinal que muitas vezes atribuímos a estarmos um pouco fora de forma, ou simplesmente a envelhecer, é a falta de ar. Este é o nosso 4º sinal, e é crucial prestar-lhe atenção. Ficar sem fôlego depois de subir uma ladeira íngreme ou vários lances de escadas é uma coisa, mas sentir falta de ar ao realizar uma atividade que antes fazia sem qualquer problema, como caminhar do quarto para a cozinha ou até mesmo enquanto está sentado em repouso, é um sinal de alarme. Esta falta de ar, tecnicamente chamada de dispneia, pode ocorrer com ou sem desconforto no peito. Pode sentir que não consegue respirar fundo, como se não conseguisse encher os pulmões de ar, por mais que tente. O Manuel, que sempre gostou das suas caminhadas matinais, notou que de repente tinha de parar a cada 50 metros para recuperar o fôlego. Ele culpou os seus 75 anos, o cigarro que fumou na juventude, tudo menos o coração. A falta de ar piorou ao ponto de ter dificuldade em falar ao telemóvel enquanto andava. Foi o seu filho que o obrigou a ir ao médico. A razão para esta falta de ar está diretamente ligada à função do coração. Se o coração não está a bombear o sangue eficazmente, o sangue pode acumular-se nas veias que vão do pulmão para o coração. Isto causa uma fuga de líquido para os próprios pulmões, uma condição conhecida como congestão pulmonar, que torna a respiração muito difícil. É como tentar respirar debaixo de água. Portanto, se notar que está a ficar ofegante com um esforço mínimo, ou mesmo em repouso, não assuma que é apenas a idade. É uma conversa que precisa de ter com o seu médico. Agora, vamos falar de um conjunto de sintomas que podem facilmente ser confundidos com uma gripe, uma intoxicação alimentar ou até mesmo uma quebra de tensão. O nosso 5º sinal engloba suores frios, tonturas e náuseas. Imagine que está tranquilamente nas suas compras e, de repente, sente uma onda de náusea e fica coberto de um suor frio e pegajoso.
mesmo que a temperatura esteja amena. Ou talvez se sinta subitamente tonto ou com a cabeça leve, como se fosse desmaiar. Estes sintomas podem surgir do nada e são extremamente desconcertantes. A primeira reação da maioria das pessoas é pensar no que comeram ou se estão a ficar doentes. Raramente associam estes sintomas ao coração. Mas eles são uma resposta clássica do corpo a um evento cardíaco. Durante um ataque cardíaco, o sistema nervoso autônomo entra em alerta máximo, o que desencadeia esta resposta de luta ou fuga. O suor frio é uma tentativa do corpo de se arrefecer sob estresse. As tonturas e a sensação de desmaio acontecem porque o coração não está a bombear sangue suficiente para o cérebro, causando uma queda na pressão arterial. As náuseas e os vômitos também fazem parte desta complexa resposta nervosa. Se sentir estes sintomas de forma súbita e intensa, especialmente se acompanhados por outros sinais como desconforto no peito ou falta de ar, procure ajuda médica imediatamente. E agora, vamos para um sinal que pode parecer completamente desligado do coração: as nossas noites de sono. Este é o sexto sinal: perturbações do sono. Todos nós temos uma noite má de vez em quando, especialmente à medida que envelhecemos. Mas se começar a ter dificuldade em adormecer, a acordar várias vezes durante a noite sem razão aparente, ou a acordar de manhã a sentir-se mais cansado do que quando se deitou, preste atenção. Um tipo específico de perturbação do sono, que é um grande sinal de alerta, é acordar subitamente a ofegar por ar. A Isabel, uma viúva de 70 anos, começou a acordar todas as noites por volta das 2 da manhã, com uma sensação de ansiedade e o coração a bater depressa. Ela não conseguia voltar a adormecer. Atribuiu tudo ao estresse e à solidão. O que ela não sabia era que estes despertares noturnos eram causados pelo seu coração. Quando nos deitamos, o fluido que pode estar acumulado nas pernas e tornozelos durante o dia redistribui-se pelo corpo. Se o coração estiver fraco, não consegue lidar com este volume extra de fluido, e parte dele acumula-se nos pulmões. Isto causa falta de ar e uma sensação de sufoco que nos acorda de repente. Algumas pessoas descobrem que precisam de dormir com 2 ou 3 almofadas para conseguir respirar melhor. Se as suas noites se tornaram um campo de batalha e acorda frequentemente a lutar por ar, isso não é normal. É uma indicação clara de que o seu coração pode estar a ter dificuldades. Parte 4. E chegamos ao nosso 7º e último sinal, aquele que prometi que poderia surpreendê-lo. É um dos mais subtis e um dos mais frequentemente descartados como sendo coisa da nossa cabeça. Falo de uma ansiedade súbita e inexplicável. Não estou a falar das preocupações normais do dia a dia, com as contas para pagar ou com a saúde da família. Falo de uma onda avassaladora de medo ou de uma sensação de desgraça iminente que surge do nada. Muitas pessoas que sobreviveram a ataques cardíacos descrevem ter sentido um pânico intenso momentos antes, uma certeza inexplicável de que algo terrível estava prestes a acontecer. Imagine que está sentado no seu sofá, a ler um livro ou a ver o seu programa de televisão favorito, e de repente o seu coração começa a acelerar e uma sensação de pavor toma conta de si, sem qualquer gatilho ou razão lógica. A sua primeira inclinação seria pensar que está a ter um ataque de pânico, especialmente se já teve episódios de ansiedade no passado. No entanto, esta reação pode ser o seu corpo a entrar no modo de sobrevivência. O estresse físico extremo que um coração em dificuldades está a sofrer envia sinais de alarme para o cérebro, que os interpreta como um perigo mortal, desencadeando esta resposta de medo intenso. É a forma mais primitiva do seu corpo lhe dizer que está em perigo grave. Portanto, se sentir uma ansiedade que é diferente de tudo o que já sentiu,
uma sensação de pânico que parece vir do fundo do seu ser e não de um pensamento preocupante, leve-a muito a sério, especialmente se vier acompanhada de qualquer um dos outros sinais de que falamos. Como pode ver, os sinais de um ataque cardíaco silencioso são mestres do disfarce. Eles escondem-se atrás da fadiga que culpamos na idade, do desconforto no peito que confundimos com indigestão, da falta de ar que atribuímos à falta de exercício, dos suores frios que pensamos ser uma gripe, das noites mal dormidas que aceitamos como parte do envelhecimento e da ansiedade que achamos ser apenas nervosismo. A chave não é entrar em pânico com cada pequena dor ou desconforto. A chave é aprender a ouvir o seu corpo e a reconhecer quando algo está diferente, quando um sintoma é novo, persistente e não tem uma explicação óbvia. A mensagem principal deste vídeo não é para o assustar, mas sim para lhe dar poder. O conhecimento é a sua melhor defesa. Saber reconhecer estes sinais em si ou em alguém que ama pode ser a diferença entre a vida e a morte. Confie na sua intuição. Se sentir que algo não está bem, provavelmente não está. É sempre, mas sempre, melhor ir ao médico e descobrir que era apenas azia do que ficar em casa a ignorar um aviso do seu coração. Não tenha medo ou vergonha de procurar ajuda, de ligar para o 112. Os profissionais de saúde preferem 1000 vezes que o chame por um alarme falso do que não o chame numa emergência real. Gostaria muito de saber o que pensa sobre isto. Já alguma vez sentiu um destes sintomas e ignorou-o, descobrindo mais tarde que era algo sério? Ou conhece alguém que tenha passado por uma experiência semelhante? Por favor, partilhe a sua história nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a luz que guia outra pessoa e a ajuda a tomar a decisão certa no momento certo. Se achou esta informação útil e importante, peço-lhe que deixe um gosto neste vídeo. Ao fazê-lo, ajuda o YouTube a mostrá-lo a mais pessoas que precisam de o ver. E claro, se quiser continuar a receber mais conselhos de saúde e bem-estar pensados especialmente para nós, que já passamos dos 60, subscreva o canal e ative o sininho das notificações. Lembre-se, cuidar da sua saúde é o maior ato de amor que pode ter por si e por aqueles que o rodeiam. Esteja atento aos sinais, ouça o seu corpo e viva cada dia com saúde e alegria. Até ao próximo vídeo.